Olá, meu nome é Sérgio Murilo Xavier, sou professor do CT Rio e hoje a gente vai dar início a mais uma aula de eletricidade 1 ou só eletricidade para quem faz eletrônica, tá bom? Hoje a gente vai falar de potência elétrica e a gente vai revisar um pouco do que a gente já viu até aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, eletricidade básica, revisão. Isso aqui é um condutor, um fio que está solto aqui. Vamos observar um pouco mais de perto. Bom, dentro do fio ou de qualquer molécula, qualquer elemento, a gente tem elétrons livres lá, que ficam assim, desordenados. Porém, no metal a gente vai ver isso com mais facilidade, por quê? Porque o metal conduz corrente elétrica com facilidade, por isso que eu estou usando aqui o condutor. Bom, agora a gente vai aproximar das extremidades desse condutor uma bateria. Essa bateria aqui está em curto-circuito, porque não tem nenhum resistor, mas porque a gente está, por exemplo, aqui que eu estou dando, que é a fala de corrente, não vai fazer diferença. Aproximando mais de perto, o que a gente tem? Bom, agora quando a gente coloca polaridade nas extremidades desse condutor, uma polaridade positiva e o outro negativa, que no caso são as extremidades da bateria, a gente tem os elétrons caminhando de forma ordenada, ou seja, saindo do negativo e indo para o positivo, ok? Esses elétrons passam a ter um movimento ordenado, dando origem à corrente elétrica. Então, corrente elétrica nada mais é do que os elétrons em movimento. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica, ou, um jeito mais fácil de dizer e mais comum à nossa realidade, é o deslocamento de cargas elétricas dentro de um condutor. Então, se eu tenho cargas elétricas se deslocando em movimento dentro de um condutor, eu tenho corrente elétrica. Se eu tenho uma carga solta, parada, não tem nada ali, só tem a carga, não existe corrente. Como eu já disse a vocês, todos os corpos são formados de átomos e os átomos têm em sua natureza cargas positivas, que são os prótons e os elétrons. Então a eletricidade já existe na natureza. Todos os corpos têm a sua carga elétrica. Mas só vai existir corrente elétrica se essa carga elétrica estiver em movimento. Beleza? Bom, essa fórmula aqui nada mais é do que essa nomenclatura que eu acabei de mostrar aqui para vocês. É a carga elétrica. A carga elétrica na física a gente representa pelo quê? Sobre o tempo. A gente não vai ver isso aqui em sala de aula, mas é só para mostrar que a corrente elétrica é a função da carga elétrica sobre o tempo, ou seja, cargas elétricas se movimentando em função do tempo, ok? A unidade da corrente elétrica no sistema internacional é o ampere, que a gente vai representar pelo A, e seu símbolo é o I, e significa intensidade de corrente. Os múltiplos e submúltiplos da corrente elétrica. Bom, para valores elevados a gente utiliza os múltiplos e para valores baixos os submúltiplos. E são esses daqui que a gente já viu. O sistema de medida é o ampere e tem seus múltiplos e submúltiplos. Para descer um degrau, caminhe com a vírgula 3 casas. E para subir um degrau, caminhe com a vírgula 3 casas para a esquerda. Para descer, 3 casas para a direita. Para subir, 3 casas para a esquerda. E é o que a gente está vendo aqui. 23 mA é equivalente a 0,023 A. 62,5 mA é equivalente a 0,0625 A. E assim por diante, ok? Para quem está em dúvida, vai lá naquela aula sobre múltiplos e submúltiplos. Como obter uma corrente elétrica? Lembrando que tudo isso aqui é uma revisão, tá? Para obter a corrente elétrica, precisamos de um circuito fechado. Mas o que é um circuito elétrico? Para construir um circuito elétrico são necessários 3 elementos: o gerador, que pode ser a nossa bateria,
o condutor, que é o fio, e o consumidor, que é a nossa carga, que é aquele objeto que está consumindo energia. O gerador orienta o movimento dos elétrons. Por que o gerador orienta o movimento dos elétrons? Porque o gerador tem tensão. É a tensão que faz com que os elétrons se movam. Condutor assegura a transmissão da corrente elétrica, ou seja, o condutor é o caminho para a corrente elétrica. E carga utiliza a corrente elétrica transformando em trabalho, ou seja, a carga pega essa energia elétrica e transforma em trabalho. Aqui a gente tem um circuito. Para que haja corrente elétrica é necessário que o circuito esteja fechado, ou seja, precisa ter um caminho para a corrente elétrica. Se o circuito está fechado, então aí sim a gente tem a corrente elétrica. Se o circuito está aberto, não. A gente pode ter no máximo tensão. Só vai ter corrente elétrica com o circuito fechado, ou seja, ele tem que ter um caminho para a corrente passar. Qual aparelho que a gente utiliza para medir corrente elétrica? Bom, o aparelho utilizado é esse aqui, o amperímetro. A gente tem um circuito aberto aqui, não está medindo nada e nem tem corrente ainda. Bom, aqui a gente tem um amperímetro, ele está em série com a carga, significa que a corrente cadê a seta? A corrente que está indo para a lâmpada, ela sai daqui dessa fonte, está voltando no caso, só que quando ela sai da fonte, antes de chegar na lâmpada, ela vai passar pelo amperímetro. Então o amperímetro está medindo a corrente que está indo para a lâmpada, ok? A corrente que está indo para a lâmpada está passando pelo amperímetro, por isso que ele está em série, ou seja, um circuito em série, a gente vai ver isso na próxima aula, é um circuito onde a corrente que passa por um componente também passa pelo outro, ou seja, ele vai ter sempre a mesma corrente. Então o amperímetro, que é um medidor de corrente, tem que ser ligado em série com a carga. Bom, revisão ainda, e a gente vai conhecer agora a tensão elétrica. Tensão elétrica é basicamente a pressão exercida sobre os elétrons livres para que este se movimente no interior do condutor. Então, é a tensão que faz com que os elétrons se movimentem. Então, é graças à tensão que existe a corrente. Como eu já disse uma vez, não vai existir corrente sem tensão. Pode até ser que em um circuito você encontre tensão e não tenha corrente, mas só vai ter corrente se existir tensão. Aquele circuito tem que estar fechado, vai circular uma corrente, mas só vai circular a corrente porque tem uma força que está impulsionando os elétrons. E essa força é a tensão elétrica. O símbolo é o V, a unidade de medida é o volts e também é representada por um V. Lembrando aqui, como eu já disse para vocês, em eletricidade, na eletrotécnica, na engenharia, na eletrônica, a gente costuma representar o símbolo da tensão por V. Mas, em física, Em física, às vezes eu vou encontrar, ao invés de V, às vezes a tensão, o símbolo da tensão vai ser representado por U, às vezes pela letra E, às vezes pela palavra FEM, às vezes por DDP, que significa diferença de potencial, FEM significa força eletromotriz, ok? Mas na engenharia, na eletrotécnica, sempre quando a gente falar de tensão, a gente vai falar de V, ok? Na lista que eu passei para vocês, uma lista antiga, eu botei alguns exercícios chamando a tensão de U ou de DDP. Isso é só para vocês treinarem. Quem for fazer concurso, vestibular, vai se deparar com essa realidade. Mas no meio da eletrotécnica e na engenharia, o símbolo de tensão é sempre o V, ok? E o sistema de medida, a unidade de medida, é o volts, e essa nunca vai mudar, vai ser sempre o V também. V de volt. Beleza? Vamos seguir. Aqui é a unidade de medida da tensão, que vai ser a mesma coisa para todas as unidades.
13,8 kV equivale a 13.800 volts. E assim por diante. 220 volts equivale a 0,22 kV. Beleza? Qual aparelho utilizado para medir tensão elétrica? Bom, o aparelho utilizado é esse aqui, que é o voltímetro. O voltímetro é ligado em paralelo com a carga. O outro é ligado em série, esse aqui é ligado em paralelo. Quando a gente aprender circuito em paralelo, a gente vai ver que quando a gente liga o circuito em paralelo, a tensão que está em um componente vai estar no outro. Então por isso que o voltímetro é ligado em paralelo. Por quê? Porque ele quer pegar a tensão da lâmpada. A tensão que está indo para a lâmpada também está indo para ele. Ok? Beleza? Resistência elétrica, a gente já viu isso também. Resistência elétrica nada mais é que a oposição apresentada à passagem da corrente elétrica. Todas as cargas elétricas apresentam uma resistência, ou seja, uma oposição à passagem da corrente elétrica. Um outro nome para isso, que a gente vai ver em corrente alternada, em eletricidade 2, é impedância. Impedância também é uma oposição à passagem da corrente elétrica, mas elas têm alguns elementos a mais, ok? Eu estou falando isso porque, do jeito que está aqui, resistência é a passagem da corrente elétrica, e de fato é. Só que existem outras oposições à passagem da corrente elétrica, beleza? Que é a impedância, que a gente vai ver no próximo período. Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Esse aqui é o símbolo de um resistor, ok? Resistência elétrica. O símbolo dela é a letra R e o sistema de medida é um ohm. Um ohm é a resistência que permite a passagem de 1 ampere quando submetido à tensão de 1 volt. Múltiplos e submúltiplos da resistência. Bom, isso aqui vocês já viram. É a mesma coisa pro que você já viu até agora de corrente e de tensão, ok? Para quem está em dúvida, volta em uma das aulas que a gente falou sobre múltiplos e submúltiplos. Qual é o aparelho utilizado para medir resistência elétrica? É o ohmímetro. Ele deve ser ligado diretamente naquilo que eu estou medindo. Se eu estou medindo aqui está errado, aqui está falando terminais da resistência, mas na verdade é resistor, ok? Ele deve ser medido diretamente nos terminais do resistor. Potência elétrica é definida como a rapidez com que um trabalho é realizado, ou seja, é medida do trabalho realizado por uma unidade de tempo. Aqui, bom, é outra formulazinha que a gente não vai usar, mas ela define o que está escrito aqui, ou seja, a potência elétrica, W é o símbolo do trabalho, tá? Ou seja, a potência elétrica é o trabalho, que a gente escreve W para representar o trabalho, em função do tempo, ok? Quanto mais trabalho eu realizo em função do tempo, maior é a minha potência. Digamos que eu consigo carregar 10 livros em 1 minuto. E um colega meu consegue carregar a mesma quantidade de livros, só que em 2 minutos. Então a minha potência é maior do que a dele, porque eu fiz mais trabalho na mesma quantidade de tempo que ele. Da mesma maneira, as cargas elétricas possuem uma capacidade de produzir trabalho. A capacidade de produzir trabalho da carga elétrica é expressada em watts. Então a potência elétrica, o símbolo dela é o P e a unidade de medida é o watt, tá bom? Que é representada pelo W. Bom, aqui são os múltiplos e submúltiplos da potência, tá? A unidade é o watt e tem os múltiplos e submúltiplos dela, que acredito que a essa altura vocês já devam saber utilizar. Aqui são duas lâmpadas com uma potência diferente, uma de 60 watts e outra de 100 watts, ligada em uma tensão de 220 volts, ok? Perceba que uma tem o brilho maior do que a outra, a de 100 watts brilha mais. A lâmpada de maior brilho tem a maior potência, ou seja, ela faz mais trabalho. O trabalho aqui no caso é transformar energia elétrica em energia luminosa, ok?
potência elétrica depende de outras grandezas. Bom, antes é uma revisão, agora já não é mais revisão. Potência elétrica é um trabalho, é um assunto novo. Ela depende de outras grandezas, tais como a resistência, a tensão e a corrente. Através da tensão e da corrente, a gente obtém esse triângulo aqui, que é o triângulo mágico de potência. Onde a fórmula de utilizar é o mesmo do triângulo mágico da lei de Ohm. Se eu tampar o P, tampar o P com a minha mão, eu vou obter a seguinte fórmula: P é igual a V vezes Z. Se eu tampar o I com a minha mão, com o meu dedo, tampar o V com a minha mão ou com o meu dedo, o V de tensão, eu vou obter a seguinte fórmula: tensão é igual a potência dividido por corrente, ou a tensão é igual a potência sobre corrente, ou tensão é igual a P sobre I. Beleza? Se eu tampar o I com a minha mão, eu vou obter outra fórmula. Eu tenho P, embaixo o V. Tenho P embaixo o V e vou obter outra fórmula. Corrente é igual a P sobre V. Ou corrente é igual a potência sobre tensão. Ou corrente é igual a potência dividida pela tensão. Ok? Lembrando que esse traço aqui é um traço de divisão. Beleza? Vamos seguir. Essa aqui é a fórmula da potência elétrica. Se a gente fizer uma manipulação matemática aqui, a gente vai obter outras fórmulas. Essas aqui são outras formas de utilizar a potência elétrica em função da resistência, ok? Elas não são tão comuns. Na lista de exercícios que eu passei para vocês, eu botei algumas equações aqui que a gente vai utilizar elas. Mas em sala de aula, em prova, a gente não vai ver muito isso aqui não, tá? Eu coloco essas questões a mais, e também na profissão a gente não trabalha tanto com elas. Eu coloco algumas fórmulas a mais porque elas costumam cair em concurso. Mas no dia a dia da elétrica não são tão comuns. Eu dou mais foco naquilo que é comum pra gente. Então nesse curso a gente vai dar maior ênfase à primeira fórmula, que é P, que é potência, que é igual a tensão vezes corrente. Ok? Bom, vamos fazer o resumo. Na primeira lei de Ohm, a gente obteve algumas fórmulas. Essas fórmulas a gente conseguia com facilidade utilizando o triângulo mágico da lei de Ohms. Ok? Bom, e agora para a potência, as fórmulas que a gente vai dar maior ênfase são as fórmulas que têm relação com a tensão e com a corrente, que são essas daqui, ok? Potência é igual a tensão vezes corrente, tensão é igual a potência dividida pela corrente, corrente é igual a potência dividida pela tensão. Então, essas daqui são as fórmulas que a gente obtém através do triângulo mágico da potência elétrica. Beleza? Então, essas daqui são as que a gente vai dar mais ênfase no curso. Se a quarentena terminar amanhã e a gente precisar fazer uma prova, eu só vou cobrar esse tipo de questão aqui na prova, ok? Fórmulas que a gente vai utilizar a potência através da tensão e da corrente, ou utilizar a tensão através da potência e da corrente. E na lei de Ohms, são só essas três fórmulas aqui. A gente vai ver que a gente consegue, fazendo uma manipulação matemática aqui, outras fórmulas, que na lista de exercício tem questões com essa fórmula, mas em sala de aula eu não vou dar tanta ênfase a elas, ok? Que são fórmulas que a gente obtém através de uma manipulação matemática, e elas estão bem resumidas no círculo mágico da lei de Ohms, que é esse círculo aqui. Se eu quiser achar potência, eu posso utilizar qualquer uma dessas fórmulas. Se eu quiser achar potência, eu posso utilizar essa fórmula aqui, ou seja, potência é igual a V vezes I. Se eu quiser achar potência, eu posso utilizar essa fórmula aqui, ou seja, potência é igual a V ao quadrado sobre R, ou seja, potência é igual a tensão ao quadrado sobre resistência. Lembrando que o número é quadrado. Se eu tenho V,
Opa. V ao quadrado. Quando eu tenho qualquer coisa ao quadrado, qualquer coisa elevado a 2, é a mesma coisa que dizer que eu tenho esse número vezes ele mesmo, ok? V ao quadrado significa o V vezes ele mesmo, ou seja, 10, desculpa aí pela minha letra, tá? Eu estou no notebook, meio difícil escrever aqui. 10 ao quadrado é igual a 10 vezes 10, ok? Ou seja, o número ao quadrado é igual a ele mesmo. Então aqui, a potência. Eu também tenho essa fórmula aqui, V ao quadrado sobre R. Ou seja, tensão ao quadrado sobre resistência. Através da... E aqui eu também tenho outra fórmula. Se eu quiser achar a potência também, através da... em função da corrente e da resistência. Eu tenho que a potência é igual ao quadrado da corrente vezes a resistência. Agora vamos aqui na tensão. Quero achar a tensão em função da corrente e da resistência. Essa aqui é fácil, primeira lei de Ohms, ok? E agora essa daqui, a potência, a tensão em função da potência e da corrente. Eu tenho essa daqui, também é fácil, e a novidade é essa. Se eu quiser achar a tensão em função da potência e da resistência, eu tenho que a tensão é igual a potência é igual a potência vezes a resistência elétrica, tudo isso dentro da raiz quadrada, ok? O que é a raiz quadrada? A raiz quadrada é o inverso do quadrado, ou seja, 10 ao quadrado é igual a 10 vezes 10, que vai dar 100. Ok? Agora a raiz de 100 é igual a 10. Ou seja, é o inverso do que a gente fez aqui. Beleza? Vamos seguir. Quer achar resistência? Posso achar resistência em função da corrente e da tensão, que é a primeira lei de Ohms. Posso achar também a resistência em função... Beleza, agora aqui é a novidade. O outro modo de achar a resistência é em função da tensão e da potência, que vai ser essa forma, tensão ao quadrado dividido por potência. O outro jeito também, em função da potência e da corrente, que vai ser isso, potência dividido pela corrente ao quadrado. Ok? Tirando essa daqui, todas as outras são novidades. E agora, quero achar a corrente. A corrente é igual a potência dividido pela tensão, ok? Se eu quiser achar a corrente em função da potência e da tensão, que é fácil também. Essa daqui também é fácil, que é a primeira lei de Ohms. Corrente é igual a tensão sobre resistência. Ou seja, se eu quiser achar a corrente em função da tensão e da resistência. E agora a novidade é essa. Que é achar a corrente em função da potência e da resistência. Então a corrente é igual ao quadrado... Perdão, a corrente é igual a raiz quadrada da potência dividida pela resistência. Ok? Então é isso. Lembrando que esse tipo de questão não cai em prova, não costumo passar isso, mas isso aqui vai ficar na lista de exercícios para vocês treinarem. E lembrando que essa lista de exercícios já está toda resolvida. Tem lá o gabarito e tem lá a resolução também, mas qualquer dúvida podem me chamar no WhatsApp e me procurem, não acumulem dúvida. Vamos seguir. Qual é o aparelho utilizado para medir a potência elétrica? Bom,
Antes da gente chegar nesse aparelho, vamos falar de outras formas de medir a potência elétrica. Aqui eu posso utilizar esse método em circuito de corrente contínua, que é o que a gente está vendo, ou em circuito de corrente alternada, desde que ele seja resistivo. Ok? Dito isto, aqui a gente tem um circuito de corrente alternada. Por quê? Porque é uma tomada, tá? Não é uma bateria. A corrente que chega na residência e chega na tomada é uma corrente chamada corrente alternada, que a gente vai ver isso futuramente. Mas quando a gente está medindo um resistor, ela vai funcionar exatamente do mesmo jeito como funciona em uma corrente contínua. Ou seja, um circuito de corrente contínua resistivo, um circuito de corrente contínua alternada, funciona exatamente do mesmo jeito. Aqui a gente tem um circuito resistivo, porque a gente tem uma lâmpada incandescente, e dentro da lâmpada tem um resistor, que é um resistor de um material chamado tungstênio, que a gente também já falou sobre isso. Eu já comentei disso com vocês. Beleza, quer medir a potência. Bom, a potência é igual a corrente, a potência é igual a tensão vezes a corrente elétrica. Tenho aqui um amperímetro que está medindo a corrente, dá 2 A, tenho aqui um voltímetro que está medindo a tensão. Então, se eu quiser saber a potência, basta multiplicar a tensão vezes a corrente. A tensão de 100 volts vezes a corrente de 2 A, que vai dar uma potência de 200 watts. Ok? Essa é uma forma de medir a potência em circuito de corrente contínua ou em circuito de corrente alternada, desde que ele seja resistivo. Circuito resistivo é formado por resistor, que é o caso aqui dessa lâmpada. Beleza, vamos seguir. Bom, ao invés de utilizar um amperímetro e um voltímetro, a gente pode utilizar outro equipamento, que é o watímetro. O watímetro é o equipamento feito para medir potência elétrica, ok? Então aqui ele está medindo a potência consumida pela lâmpada, ou a potência fornecida pela fonte, pela tomada, que também é a mesma potência que está sendo consumida pela lâmpada. E aqui eu estou fazendo uma medição direta. Antes eu fiz lá um cálculo, cheguei a 200 watts, e aqui já me dá o valor logo da potência, 200 watts. Ok? Bom, a construção do watímetro. A gente viu que o amperímetro a gente liga em série com a carga. O voltímetro a gente liga em paralelo. O watímetro, a grosso modo, é como se fosse a junção do amperímetro e do voltímetro. Se o amperímetro a gente liga em série e o watímetro a gente liga em paralelo, o watímetro não, o voltímetro a gente liga em paralelo, então o watímetro a gente vai ligar tanto em série quanto em paralelo. Se você perceber aqui, isso aqui é dentro do watímetro, tem uma bobina, tá? Uma bobina de corrente, ela vai ficar em série com a carga, e aqui tem uma bobina de tensão, que ela vai ficar em paralelo com a carga. O watímetro, então, dentro dele tem uma bobina de corrente, ele está medindo indiretamente, ele está medindo corrente, e também indiretamente ele está medindo tensão. Com esse valor de corrente e de tensão, dentro do watímetro, ele vai calcular a potência. A potência em watt, beleza? Então, voltando aqui, o watímetro ligado em série e em paralelo ao mesmo tempo. A gente vai ver essas coisas no laboratório. Aqui ele está ligado em série, aqui tem uma bobina de corrente aqui. Aqui tem uma bobina de corrente que está sendo ligada em série. Esses daqui são os terminais da bobina de corrente. E aqui tem uma bobina em paralelo. Ou seja, em série eu estou medindo corrente. E aqui tem uma bobina em paralelo. Está em paralelo com a carga. Que é a minha bobina de tensão. Ela está aqui dentro, eu não estou vendo. Vou botar de outra cor. Ela está aqui dentro, eu não estou vendo. Vou botar mais forte também. Ficou um samba do crioulo doido aqui, mas ela está aqui. Ok? Então dentro do... É como se o watímetro tivesse os dois equipamentos juntos.
o amperímetro e o voltímetro, beleza? Bom, a gente não viu o professor de instalações elétricas do laboratório, sabe-se lá quando a gente vai ver o laboratório, mas ele vai mostrar para vocês como se utiliza o voltímetro e o amperímetro. E o professor também de eletrônica vai mostrar isso para vocês, ok? Para quem faz eletrônica, no laboratório, o professor também deve mostrar isso. Então é isso. Esse é o fim. Eu deixei para vocês uma lista com exercício só de potência, tá? Para fazer a lista de potência, tem que conhecer a lei de Ohms. Se você está chegando agora, não começa por ele, volta lá para o começo, faça as primeiras listas para depois fazer essa. E no exercício tem a resolução também, tem o gabarito e a resolução, passo a passo de como se resolve para quem está em dúvida. Bom, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima.